Por que as pessoas não gostam de estudar? Existe uma explicação para isso? Existe. E ela tem a ver com o fato da nossa humanidade. Por mais que a humanidade vá refinando o seu aparato cognitivo, é preciso notar que nós buscamos sempre fazer o menor esforço. E quando o menor esforço passou a ser o menor esforço intelectual dentro da história da humanidade, nós começamos a condenar o estudo, e o estudo passou a ser uma coisa para pessoas mais privilegiadas ou para uma pequena parcela das pessoas que acabam se destacando de alguma forma no mundo. Vamos pensar na história da humanidade. O ser humano buscava o menor esforço quando ele ainda estava naquela transição de caçar ou coletar. Qual é o menor esforço? Coletar. Qual é o maior esforço? Caçar. Qual é o impeditivo para a coleta? Você dependia das benesses da natureza, você dependia de aguardar ou de migrar para um lugar novo que trouxesse para você a possibilidade de coletar. Porque na coleta você não tem o risco de morrer, na coleta você não depende de ter mais força do que o animal, certo? Então aqui havia um menor esforço. E é por isso que as comunidades humanas foram se transformando em comunidades coletoras com o passar do tempo. Depois, notou-se que era mais fácil você não migrar, não ficar nômade, saindo de uma região para outra, sempre que você precisasse coletar, ir atrás de comida. Era mais fácil fazer o que então? Era mais fácil tentar cultivar a própria comida. Isso exigia certo refinamento. Aquele que não estava adaptado para esse processo acabou perecendo, ou acabou não necessariamente evoluindo, mas não conseguiu ir adiante. E aqui nós temos algo curioso, se nós formos analisar em relação à história do pensamento. O ser humano vai refinando suas habilidades, certo? Vai refinando. Então ele vai começar a plantar, vai começar a cultivar. É claro que isso também exige certo esforço. Com o passar do tempo, nós vamos ter o desenvolvimento de aparatos, de tecnologias que vão diminuir o nosso esforço para conseguirmos chegar a algum resultado, que era o resultado da coleta. Bem, como nós saímos disso para a preguiça de estudar ou para a falta de vontade de estudar, nós temos que pensar num salto temporal gigantesco, em que a humanidade, por meio do seu próprio esforço, conseguiu desenvolver diversas ferramentas que facilitam enormemente a nossa vida. Então você tem aparelhos celulares, hoje você tem ares condicionados, você tem televisores, liquidificadores, enfim, um sem número de eletrodomésticos, aplicações dentro dos aparelhos celulares, você tem a internet, você tem uma série de elementos que nos permitem um esforço menor. Esse menor esforço passou a ser também um menor esforço cognitivo. Por quê? Você pode perceber que hoje, dificilmente, nós conseguimos ler um texto até o fim. E isso é explicável, né? Porque se você tiver tópicos colocados com uma fonte maior, você tem um esforço menor de concentração, um esforço menor para você buscar informações. E isso começou a se aprofundar ainda mais na prática humana do estudo ou da leitura. Então, se você hoje perceber, às vezes você tem um anúncio e nesse anúncio você tem preço, você tem um local de venda, você tem inclusive as condições. E em vez de as pessoas lerem o anúncio, elas partem para a pergunta: quanto custa? Onde vende? Quais são as condições? Por quê? Porque você espera a resposta para a sua pergunta em vez de buscar a resposta na fonte textual. Isso significa que você está usando
o menor esforço cognitivo. O menor esforço cognitivo, que se relaciona com aquele outro vídeo que eu já postei aqui no canal, quando eu falo sobre conforto cognitivo, é também aquilo que nos faz crer que aquilo que nós sabemos é o suficiente e corresponde à verdade que já precisava ser descoberta. Então, quando você se vê obrigado a estudar, a lidar com conteúdos novos, você acha que aquilo é chato, aquilo é enfadonho, que aquilo é desafiador, porque aquilo é incômodo. E é justamente essa a resposta para a pergunta: por que as pessoas não gostam de estudar? Elas não gostam de estudar porque estudar é um exercício que exige alto gasto cognitivo. Você precisa ativamente passar pelo processo de autoquestionamento, de dúvida, de construção e formulação de hipóteses, e depois você precisa desmanchar essas hipóteses, e é dessa forma que funciona. Então, para você tentar superar essas questões, pense que todo o processo de estudo conduz a um resultado e você está em busca de um resultado. E esse resultado é ampliar o seu leque de conhecimentos. Então, na história da humanidade, nós precisamos continuar o processo de evolução. Às vezes, a evolução, como eu sempre digo, não é para melhor, tá? Mas continuar o processo evolutivo é também fazer evoluir o conhecimento. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa o comentário e faça inscrição no canal. Até a próxima.